E hoje vamos receber ele, que já frequenta o Em Revista, já veio tantas vezes, né? E é um dos teólogos mais queridos do Brasil e desse programa, pela sua inteligência, capacidade, competência, formação e pela forma fácil de falar e a gente entender. Pastor Roberto Cruvinel, no Em Revista. Nós combinamos, aí ó, você já veio com meu jeans da semana passada, eu já vim mais formal hoje aqui para você. Eu já vim de moto, né, amigo? Mas olha, um pastor motoqueiro, né, Mônio? Não, um pastor motoqueiro. E isso não dá trabalho na comunidade? Não, pelo contrário, né? Nós temos um trabalho evangelístico, que, aliás, me permita mandar, meu amigo, um abraço claro. a uma querida que é sua, que tem audiência, que você tem audiência dela, que é a Vânia, uma senhora dona de uma Shadow 600. E ela, Vânia, um grande beijo para você, viu? Isso, que nossa comunidade não cria problema. Eu sou de um motoclube, né, chamado Águias de Cristo, um motoclube cristão do Brasil, cerca de 5 mil membros, 160 sedes. Eu vi aquele vídeo de vocês essa semana, que máximo. E aí, Fábio Bertolozzi, a gente está pensando em trazer as motos aqui num dia, não vai ser legal, Rony? Botar as motos, não sei como, né? Aqui, mas a gente... Antigamente a gente botava food truck, lembra? Lembra do food truck? Eu lembro. Exatamente agora nós temos um grupo missionário no sertão de Pernambuco com uma carreta de brinquedos e cesta básica que é do nosso motoclube. Que lindo isso. Eu choro, né? Que bacana. Eu me emociono só de você falar. Agora, no tema de hoje, que é sobre a Bíblia, que continua, a gente tem o Rubens Sodré, que falou, eu quero uma réplica. Meu irmão, o que você acha? Esse negócio aí, olha, vou te falar, hoje no meu programa já deu problema o programa da semana passada. O pessoal que é católico, que me segue, entrou no meu programa e me perguntou o que eu achava da posição do meu amigo padre. Eu digo, não tenho que achar muita coisa não, né? Quem tem que achar são vocês, católicos. Eu faço a defesa ortodoxa do cristianismo clássico, não é? Do cristianismo conservador. Mas o que é interessante é ver que nós temos opiniões diversas no seu programa, somos geridos pela sua hábil condução, né? E tudo dá certo no final. Sempre. E hoje vamos ver como é que esse programa vai acontecer, né? Porque você pode já sentar e ficar à vontade. Muito obrigado. Que eu vou convidar ele lá diretamente da Floresta Amazônica, o irmão Rubens Sodré. Rubens, como vai? Tá me ouvindo, Rubens? Bem, muito bem. E você, vê o Cruvinel, vão bem também? Olha, daqui a pouco é que eu vou saber, viu? Para quem não sabe, o Rubens tem na sua formação também a vida cristã. O Rubens foi pastor, né? Então ele tem também um profundo conhecimento bíblico. Aí une a isso as pesquisas e os estudos dele, que já são de anos. A gente vai ouvir hoje a opinião e também o resultado dessas pesquisas através dele. Afinal, eu te pergunto, Rubens Sodré, a Bíblia é totalmente real? A Bíblia é um livro físico, ela tem a capa, ela tem lá as folhas, né? E divididos em capítulos, versículos, e ela é real, ela existe. É verdade? Não foi isso que eu perguntei, engraçado. É muito engraçado hoje. Não é isso que eu perguntei, não. Eu perguntei se o que está escrito nela tudo é verdade. É bom lembrar o seguinte, nós temos um livro Bíblia. A Bíblia, você sabe, é uma coleção de livros. E ele foi compilado pela Igreja Católica através lá das reuniões dos papas e pessoas importantes da Igreja em cada época. Então foram vários conselhos que foram feitos e foram selecionados livros e mais livros para compor a Bíblia. Depois, claro, a Reforma Protestante, aí outros concílios e aí outras seleções de livros que foram ditos canonizados. Isso é uma coisa. Agora, o que você tem na origem é outra coisa. O que você tem na origem é a Escritura. A Escritura era o Pentateuco, os livros proféticos e depois as cartas do Novo Testamento. Então, é bom sempre quando tocar nesse assunto, deixar claro essa questão de que Bíblia é a Bíblia, Escritura é a Escritura. Então, quando você disse no início do programa, tem teorias da conspirações a ver com a Bíblia? Eu digo, claro que tem. Eu afirmo que tem, com a Bíblia, não com a Escritura. Por quê? Porque a Bíblia ela foi dividida maldosamente em capítulos e versículos,
E hoje eu estou gostando que o pastor Cruvinel está aí para poder me contrapor. E a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos e foram colocadas epígrafes e concordâncias no rodapé da Bíblia, coisa que não existia na Escritura. Então, quer dizer, claro, você pergunta a algum teólogo, ele vai dizer, é para ajudar, é para facilitar. Mas eu defendo que isso atrapalhe o entendimento das pessoas, isso complica, é uma pedra de tropeço, se não tenho dúvida. É algo colocado de propósito para atrapalhar mesmo o entendimento das pessoas e voltar as pessoas para uma religião chamada cristianismo, católico ou protestante ou outro derivado dessa religião. Você ouviu, pastor Roberto, eu quero que você me diga o que acha. Rubens, muito boa noite, Deus te abençoe. É um prazer estar com você mais uma vez. E é o seguinte, Evê Sobral, meia-verdade não é uma verdade completa. Aliás, uma meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira descarada, né? Sim. Eu discordo, obviamente, peremptoriamente, do Rubens. Existe uma matéria, inclusive no meu seminário, qualquer aluno meu estuda na segunda matéria do básico, médio, avançado, que é a introdução bíblica. É óbvio, a palavra escrituras está no texto do Antigo Testamento, está no texto do Novo Testamento. A Bíblia diz, inclusive, que toda escritura é inspirada por Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Bíblia é uma palavra grega, não é? Na verdade, é um singular, é um nominativo plural, singular, ta Biblia. Nominativo neutro, aliás, ta Biblia, que é os livros. Certo pregador disse assim, abram o livro, não me perguntem que livro, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. É óbvio que o Rubens tem razão, que originariamente as escrituras, o texto bíblico, não tinha capítulo nem versículo. Está escrito, inclusive, que Jesus abriu um rolo, o livro do profeta Isaías era um rolo. Os judeus, eles dividiam em lei, profetas e escritos. Na época de Ptolomeu Filadelfo, na antiga Alexandria, não é? Descendência lá de Alexandre o Grande, que foi um dos generais de Alexandre o Grande, ele mandou traduzir o texto hebraico para o texto grego, e aí livros do Antigo Testamento foram subdivididos, e nós temos hoje os 39 livros do Antigo Testamento. Não existia versículos e capítulos, foram colocados posteriormente. Queria saber do Rubens depois, por que ele acha que isso foi maldade, porque eu não consegui discernir o porquê disso. Mas certo é que o texto era linear, inclusive não havia espaços, porque eu sou professor de grego bíblico, eu mostro como era um códice. São cerca de 5 mil, nós temos 5 mil manuscritos hoje do Novo Testamento. Sim. Agora, olha só, Ivê, toda a Bíblia é a palavra de Deus, nem toda a Bíblia é doutrina, e nem toda doutrina é para a igreja. Eu concordo com o Rubens no que tange a questão dos versículos. A disposição dos versículos, isoladamente, pode criar, sim, Rubens, problemas se a pessoa isolar o texto, né? Eu sempre digo que o texto fora do contexto gera pretexto. Mas a Bíblia não é caixinha de promessa. Muitos crentes hoje usam aquele negócio, enfia o dedo na caixinha de promessa e tira uma orientação. Sim. Não, a Bíblia tem que ser lida no contexto e obedecida. Não é aquele livrinho Minutos de Sabedoria. Exatamente, que é importante dentro de um contexto, não é? Mas em que pese alguns versículos estarem mal separados, e é verdade, isso não é mentira, é verdade, o Rubens falou, e é verdade. Eu não vejo malignidade nisso, eu não vejo, porque nós temos que orientar que um versículo, o assunto continua, o que antecede e o que é posterior, tá bom? Perfeito, Rubens. E fala de salvação, tá, gente? Salvação, que é o importante aqui. Se eu vier aqui e não falar de salvação, não sou eu. Rubens, por favor. Você ouviu que ele Evê, você repara... Nós estamos com retardo aí, parece um delay, né? É um pequeno delay. Evê, você repare que até mesmo o pastor Cruvinel, infelizmente, ele entra pelo caminho desse erro criado por conta de capítulos e versículos. Eu vou dizer por quê. Ele citou, toda a escritura é divinamente inspirada. O texto original, ele sabe, não é esse. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, taguir, etc. O texto exato é esse. Não é que toda a escritura é divinamente inspirada. É que toda a escritura divinamente inspirada é apta. É esse que é o texto. Depois quem está assistindo pode pesquisar. Outra coisa interessante é ver,
A questão de capítulo e versículo atrapalha o entendimento. Tem um texto na Bíblia: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai tem muita morada. Isso aí começa em um capítulo, se eu não me engano, 14. E se você for ler o que acontece na narrativa do Messias a respeito do Tomé, ele fala, sabeis para onde vou e bem sabeis o caminho. Aquele texto de Tomé está no capítulo anterior. E esse texto, não se turbe vosso coração, é sequência daquela conversa. E você vê que o entendimento perfeito do que se percebe na conversa do Messias com Tomé foi prejudicado por conta de um capítulo que foi colocado ali, ele não estava lá. Então, por isso que eu digo, muito cuidado com a Bíblia. Outra coisa, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma afirmação de todo protestante. Só que quando você vai ler na própria Bíblia, lá está escrito que a palavra de Deus é o Messias. A palavra de Deus não é um livro, nem a Escritura. A palavra de Deus é o Messias. Tem vários textos na Bíblia que comprovam que a palavra de Deus é o Messias, é Jesus, não é a Bíblia. Sim. Então, quando você vai pelo entendimento teológico cristão, você tem um entendimento. Quando você lê a Bíblia de forma linear, sabendo que no início ela não tinha capítulo nem versículo, não tinha aquelas concordâncias que em muitos casos não concordam, não tinha epígrafe é aquele subtexto. Tem um que é incrível, Evê. Tem um que diz assim, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma epígrafe, isso não está na Bíblia. Então, quando você lê, você vê que o Messias falou das bem-aventuranças e desceu e parou no lugar plano. E aí ele proferiu, tá certo, o sermão. Então, você repare que o Sermão do Monte não aconteceu no monte, aconteceu no lugar plano. Mas tem um epígrafe dizendo que aquilo ali foi o Sermão do Monte. É só um exemplo de muitos. As epígrafes da Bíblia não respeitam exatamente um contexto histórico, nenhuma origem antiga. Cada pessoa que faz uma versão da Bíblia coloca a epígrafe ao seu bel prazer. E eu pergunto como isso pode ser a palavra de Deus. Você vai ver, por exemplo, a Nova Bíblia da Universal, várias epígrafes eles mudaram da Igreja Universal. Colocaram epígrafes diferentes, mais contextualizadas com a igreja deles. Tu vai ver a Bíblia da Testemunha de Jeová, você vai ver que várias epígrafes e também textos, eles mudaram, deram uma modificadinha. Então eu perguntaria ao Cruvinel, qual Bíblia é a palavra de Deus? Se cada dia sai uma versão revisada, contextualizada, inovada, qual dessas é a palavra de Deus? Se hoje tem muitas. Opa, posso responder, com certeza. Eu estava aqui até procurando, Evê, porque eu sou professor de grego, tá? Mas eu não sabia que o assunto ia versar pelo grego, então eu ia trazer o Novo Testamento grego, mas eu tenho o Novo Testamento grego aqui no aplicativo. Mas para não ficar com a cabeça baixa, eu vou citar de cabeça para você. Vamos ver se eu consigo. Que é Evangelion Katai Ioannis, Evangelho de João, en archen rologos, kai rologos en prostonseon, kai seos en rologos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu entendi o que o Rubens falou, mas ele está sendo profundamente tendencioso. De uma forma tendenciosa assim até... porque eu não acredito que o Rubens tem formação e é um homem inteligente. O que é polissemia lexical? Não sei. Né? A palavra logos é palavra. Remá é palavra. São duas palavras gregas para a mesma questão. Ora, tanto logos quanto rema são substantivos que são sinônimos. Em contextos diferentes da Bíblia, ela aparece. Ora, se eu disser, no princípio era a palavra, estou falando de Jesus. Mas quando diz, sede pois praticante da palavra, Tiago 22, eu estou falando das Escrituras. Então tem que entender aquilo que o texto está dentro do contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. A palavra morto aparece duas vezes. Qual que é literal, qual que é figurada? Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Dileto telespectador, você acredita que Jesus está ensinando antropofagia? É lógico que não, ele não está ensinando canibalismo. Então, foi, a meu juízo, Rubens, infeliz a colocação que ele fez aqui com relação à palavra. Ora, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, nos traz a revelação de Jesus de Nazaré. As Escrituras Sagradas nos traz o plano de salvação. Se nós, vamos lá, o Rubens, a teoria da conspiração, se nós versarmos por esse caminho, ora, lógico, a Bíblia pode ser usada de forma equivocada, lógico que pode.
É só você tirar o texto fora do contexto, vá para ensinar coisas que Jesus não ensinou. Por exemplo, pega o caso de Jim Jones. Você lembra? Que matou todo mundo. Quantidade de pessoas que se mataram. A Bíblia ensina isso? Não. Pega só o texto. Pega o texto. Eu duvido que o Rubens não vai concordar com isso. Pega o texto de Marcos, quando diz, e pegarão nas serpentes. Nos Estados Unidos tem igreja que o pessoal dança com serpente, vez por outra morre um. Então, a Bíblia tem que ser interpretada dentro do seu contexto. Eu acredito que é temerário, né? O Rubens já defendeu aqui que não se deve ir a templo, e completamente fora do que a palavra de Deus ensina. Eu respeito a opinião dele, mas me reservo o direito de contradizê-lo sempre que o Deus me der graça. Então, eu queria te perguntar, afinal de contas, hoje, igrejas que ainda cultuam a liturgia grega, de forma a expressar palavras ainda na sua liturgia em grego, eles estão mais corretos? Eles seguem de forma mais correta? Seria isso? Não creio. Porque não adianta eu falar para o povo numa língua que ele não possa entender. Não sei se você assistiu, querido amigo, eu posso falar o nome de uma série? Pode, claro. Chosen, Chosen. O Escolhido, né? Claro. Eu estive na pré-estreia, eu amei. Eu vi um Jesus que não é um Jesus, como é que eu vou te dizer? É aquele Jesus de rostinho corado, delicado, né? muito Bonitinho. delicado, da Idade Média. Não, eu vi um Jesus chamando do Tiago maior, o Tiago menor. E aí, Tiagão? E aí, Tiaguinho? Aquilo foi maravilhoso, contextualizado. O que não pode é mudar a verdade. Por exemplo, houve uma versão aqui no Brasil e ele perguntou qual é a Bíblia correta. A Bíblia correta é a que está em linha com os textos originais. Mas a linguagem é mutável. Nós usamos mesóclises hoje. Você é da época de ler gibi com mesóclise. Dir-lhe-ei, far-lhe-ia. Hoje não usamos mais isso. Então, eu tenho dificuldade de missas, por exemplo, rezadas em latim. Eu tenho amigos que defendem isso. O povo entende. Rito semita também, que é a igreja fundada por Paulo, né? Ela temos delas espalhadas pelo Brasil, tem em São Paulo, e ele celebra de costas para o público e com muito parâmetro litúrgico, que até o próprio Papa já aboliu bastante, né? Ele anda normal, né? Mas eles são muito ligados a isso e celebram de uma forma que você fica tentando entender em que parte que eles estão. Então a pessoa tem que entender. Se eu disser aqui para você, antropos legetologo tuteu, caia na gnus que tus logos tuteu, você entendeu alguma coisa? Absolutamente nada. Mas se eu disser, antropos, o homem está falando a palavra de Deus, você entendeu? Sim. Então, eu estudo grego para entender nos manuscritos originais a melhor tradução. Eu não posso entender que existem traduções que são péssimas, eu concordo, são horríveis. Agora, há a teoria da conspiração aí, onde? De onde? É possível determinado segmento usar a Bíblia para fazer bobagem, inclusive induzir ao erro? É possível. Mas e a tal da teoria da conspiração? Qual foi a conspiração para que as pessoas... Da cabeça de quem? Como é que foi isso? Qual a bibliografia? Isso me interessa saber. Rubens, a palavra é sua, meu amigo. A questão é a seguinte, o pastor Cruvinel, ele vem de uma linha ligada ao conhecimento não hebraico, não da origem, mas dos gregos. Se você for ler Macabeus, você vai ver que os helenos, ou seja, os gregos, invadiram Jerusalém e dominaram a cultura, dominaram a religião, dominaram tudo em Jerusalém. E aí o rei Ptolomeu mandou 72 homens, escravos, para poder transformar o que era a escritura do hebraico para o grego. Foi lá que os nomes foram blasfemados. Lá cada nome que pertencia a uma ligação direta com o Criador foi mudado para grego. E a igreja evangélica, assim como a católica é mais ligada ao latim por causa da origem romana, mas a igreja evangélica ela é muito apegada ao grego. O evangélico, principalmente o pastor, o teólogo, deveria saber que grego não é o original. Você mesmo foi induzido ao erro, Evê. Você falou original grego. Que original é esse? O Pentateuco ele foi escrito em hebraico. Os livros proféticos foram escritos em hebraico. A maioria das cartas do Novo Testamento, sim,
por influência já dos helenos. Mas a maior parte da Bíblia, ela foi escrita em hebraico. Então, se tem um original, esse original é hebraico. Eu vou defender isso até a morte. Tanto que os nomes em grego que o pastor Cruvinel defende não são os nomes originais. João, por exemplo, é Yahuana. Yahuana é o nome em hebraico. Yahokaf. Esses nomes originais, eles foram perdidos ao longo do tempo. Então, Evê, pode-se até criar um programa um dia só sobre os nomes originais dos personagens da Bíblia. Tanto que até hoje, olha aqui o pessoal que está assistindo, até hoje não se fala Jajeji-Joju. Não tem essa pronúncia em hebraico até hoje. O hebraico moderno não tem Jajeji-Joju. E não na sabia. Bíblia está cheio de Jajeji-Joju. É Jerusalém, é Josafá, é Josué, é Jesus, é tudo enquanto é J. Então você tem, Evê, um disparate. As pessoas que estão assistindo o programa deveriam sair para pesquisar. Quando eu vejo capítulo e versículo, Evê, eu fico muito atento a isso, porque já há muito tempo eu aprendi a ler a Bíblia e nela encontrar a Escritura. Como? Lendo sem parar em capítulo e versículo, e jamais indo atrás de um estudo evangélico. Porque esses estudos evangélicos, eles possibilitam, Evê, caminhar na Bíblia para cima e para baixo de qualquer jeito. Você caminha onde quiser na Bíblia, porque você junta o texto de um lado com o outro, e você forma um sermão temático. Tá certo? Não é expositivo. O Cruvinel citou o Messias lá na sinagoga, lendo o rolo lá de Isaías. Ali foi expositivo, ele leu e expôs. Sim. Aquele é um sermão expositivo. Hoje a maioria dos sermões são temáticos, porque geralmente um pastor pega um tema e ele passeia na Bíblia onde ele quer, para levar a pessoa a ter o entendimento que a pessoa quer ver. Mas não foi assim que foi escrito. Quando foi escrito parte por parte. Não dividido em capítulo, não dividido em versículo, sem epígrafe e sem concordância. Então, se você quer buscar a origem, não busque grego, não busque romano, não busque brasileiro ou português. Busque ler a Bíblia do jeito que ela era, sem capítulo e sem versículo. Não respeite concordância. Não vá atrás de estudo bíblico, que você vai ter uma outra visão de Jesus, ou seja, do Messias e de todos os personagens da Bíblia. E você vai ver que a Bíblia, sim, foi um livro preparado para nos enganar. Tanto que o Novo Testamento não começa no Novo Testamento. O Novo Testamento, que é a nova aliança, começa quando o Messias morre. E ele diz, está consumado. Só que quando você pega Mateus, está lá, uma página em branco escrito Novo Testamento. Aí você lê, andava João Batista batizando no deserto. Peraí, o Messias não tinha nem nascido, quanto mais morrido para virar Novo Testamento. Então a Bíblia, ela é perigosa. Se você lê a Bíblia, tu fica doido, ou você leva muita gente à perdição se você não tiver o conhecimento de que você tem como separar o joio do trigo, tirar a Bíblia e ler a Escritura na Bíblia. Olha, peraí, eu sou o único que não falo nada, eu estou conduzindo o programa. Tenha calma, Roberto, peraí. Mas é muita papagaiada. Não, peraí. É muita papagaiada. Assim, não consigo falar no programa, não consigo, gente. O negócio é o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, eu estou fazendo esse programa porque é o mês da Bíblia. Aí eu falei, vou fazer. Aí deu tão certo semana passada, eu falei, vou fazer a segunda parte. Sim. No mês da Bíblia, o Rubens me chega aqui e fala, a Bíblia é perigosa, vocês não devem... Não, mas vamos lá. Eu já vou te dar a palavra, Roberto, Eu sei que você está ansiosíssimo, né? E daqui a pouquinho a gente já recebe aqui, pelo menos para vocês, quem não conhece, conhecerem, o Dom Rodrigo, que já vai estar aqui com a gente já. Mas fala, Roberto. Eu posso convidar um amigo para o segundo bloco, professor de hebraico, para conversar com o Rubens? Temos que ver com a produção, por causa do tempo. Meu amigo, veja bem, o Rubens diz que tem que ler no original. Você lê hebraico, Rubens? Você é versado em hebraico, sabe o que é um construto? Não existe mais. Não, peraí, você lê hebraico? Não falei ler. Não, porque você diz que tem que ler no original. Bereshit bara Elohim. Bereshit é o nome do livro de Gênesis. Ué. Eu disse que não é original grego. Não, é só... O grego não é original. Pessoal, volta o programa depois que terminar, você vai ver o Rubens dizendo que tem que ler no original, que tem que ler no hebraico. Irmãos, eu comecei falando aqui, eu dedico a minha vida a estudar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Aquele que diz que não precisa de ninguém, de estudiosos mais antigos, eu vou citar alguns, Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, Melancton, pessoas que muitas vezes algumas das suas colocações eu nem concordo, mas que debruçaram a sua vida para estudar a palavra. O Rubens está dizendo, você não precisa não.
Você não precisa aprender com ninguém. Então não aprenda, não leia em português, Não, leia não é em... necessário. Deixa eu terminar, Rubens, querido. Eu te ouvi quase... Não anda por causa do tempo do bloco. Você vai até o final, certo? Aprendendo em hebraico. Se quiser, eu trago um professor de hebraico para conversar com o Rubens aqui, porque eu não dou aula de hebraico, eu tenho humildade de dizer. Eu conheço pouco de hebraico. Agora, de grego, o Novo Testamento foi escrito, Mateus, em aramaico, que na época de Jesus não se falava em hebraico. É provável que tenha sido em aramaico. O restante em grego koineo, grego helenístico. Porque a Bíblia diz em Gálatas 4,4, e vindo a plenitude dos tempos. Aí diz o Rubens que mudaram o nome das coisas. Ora, que não tem J em hebraico, que não tem mesmo. Só que o nome da cidade, vertida por português, da cidade de paz, Jerusalém. Ah, mas não pode traduzir nome e ver. Ah, então vamos rasgar um pedaço da Bíblia? Não, eu não vou rasgar porque eu sou temente a Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Atos, capítulo 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que, traduzido, está escrito, quer dizer Dorcas. E ela era notável pelas obras de esmola que fazia. A Bíblia não tem problema com tradução. Veja, conhecimento de Deus não é por uma revelação sobrenatural, porque do jeito que o Rubens está falando, você tem que falar, para ler o Antigo Testamento, você tem que conhecer hebraico profundamente. E para você ler o Novo Testamento, você tem que conhecer o grego, porque foi escrito em grego. Ou será que só o Rubens tem razão e todo mundo, todos os estudiosos do mundo estão errados? Inclusive, dizem que quando você tomar ayahuasca, você vai compreender melhor ainda, né? Mas isso é para aqueles que defendem a cara do pastor Roberto aqui para mim. Como o Rubens está lá no Amazonas, Rubens, está todo mundo querendo te ouvir, a sua tréplica está querendo... O país e as pessoas de fora do país estão querendo ouvir. Mas antes, eu quero convidar para pelo menos vocês o conhecerem, que vai estar no segundo bloco com a gente, né? Ele é bispo da Igreja Católica e ele atua nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos... Igreja Católica Apostólica Brasileira. Exatamente, ordinário da Diocese de Long Beach, na Califórnia, já há 10 anos, licenciado em Teologia, Filosofia, é exorcista também da Igreja Católica há 20 anos. Né? Então, para vocês conhecerem um pouco mais. Fala, pastor Roberto. Não, mas olha o tempo. Bispo, só uma saudação, Baruch Rabá Beshem Adonai. Seja bem-vindo em nome do Senhor. E agora, Rubens Sodré, você ainda tem esse tempo do primeiro bloco para fazer a sua defesa, porque você vem me pedindo, eu quero ser contestado. Hoje você está sendo. Por favor, irmão Rubens. Eu fico abismado ao perceber a semelhança que os líderes religiosos têm com o Messias. Templo bispo, num local bem suntuoso, com anel suntuoso, cadeira suntuosa, um trono suntuoso, atrás dele um local muito suntuoso. Eu pensando, imagine o Messias sentado no lugar dele. Tem cabimento? O Messias andava com os pés no chão, de casa em casa, de rua em rua. Hoje o líder religioso fica no local suntuoso, se achando mais poderoso talvez do que o Jesus, com mais entendimento. Mas você está perdendo a linha, Rubens. Humilde, para falar do jeito que Jesus falava com simplicidade, ele é taxado de tudo quanto é coisa ruim, porque não tem curso disso, não tem curso daquilo, não tem diploma daquilo outro, não tem nada, igualzinho Messias. Os parecidos com Messias hoje são rejeitados, enquanto alguém que demonstra conhecimento, igual Cruvinel, e eu respeito por isso, ele é estudado nisso, naquilo outro, quando ele vai dar uma resposta, ele faz um círculo em torno do conhecimento, para esbanjar mas cada um só dá o que tem, Rubens. Que é o cara que conhece, que sabe, enquanto está debatendo com João ninguém, tá certo? E eu fico pensando, o Messias faria dessa forma? Jesus Cristo agiria assim? Então a gente observa e vê que tem uma semelhança sim do Messias, com as coisas simples, não suntuosas, com as coisas mais, vamos dizer assim, comuns. E naquele mesmo tempo existiam Nicodemos e outros líderes religiosos que ostentavam diplomas, conhecimentos, Gamaliel, estudos. Não mudou nada. Os líderes religiosos de hoje continuam os mesmos, mostrando uma ampla gama de conhecimento, tudo conquistado com poder financeiro, porque eu queria saber se o Cruvinel conseguiria tantos estudos sem dinheiro. Quase tudo estudei de graça. Ser PhD em tanta coisa que tem hoje, se não tivesse grana, mamon, dinheiro.
E quando aparece alguém igual o Messias, que não tem dinheiro, mas também não tem conhecimento, vamos dizer, teológico, catedrático, mas tem apenas um tipo de visão diferenciada, acontece exatamente como aconteceu com o Messias, é rejeitado. O Messias foi rejeitado pelo sistema religioso da época. Por quê? Porque ele falava coisas simples de forma simples. Do mesmo jeito que o Rubens fala, eu defendo, gente, que o Messias, o que morreu por nós, ele é a palavra. Eu não defendo que um livro manipulado seja a palavra por manipulado. Tem versão corrigida da Bíblia. Eu pergunto a você que está assistindo e que é inteligente e que tem raciocínio. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela deveria ser corrigida? Por que corrigida? Então antes ela não era? Então você percebe que a Bíblia não tem como ser a palavra de Deus. Você vê, tem 3 que testemunham no céu: o sangue, o Espírito e a palavra. A palavra é o Messias. Tem escrito, e este é a palavra de Deus, tem Apocalipse. Este é a palavra de Deus, o Messias. Está escrito várias vezes que a palavra de Deus é o Messias. Não adianta dizer que é a Bíblia. Na Bíblia tem palavra até do Nécio. Diz o Nécio na sua loucura, não há Deus. Tem lá a palavra do Nécio, então não há Deus. Eu quero saber da palavra do Nécio. Eu quero saber da palavra do Messias. Lá tem Davi, cheio de pecado, cheio de erro. E o pessoal tudo fica seguindo Davi, elogiando Davi com seus valentes, que eram tudo bandidos. Tinha uma quadrilha imensa. Entende? Agora, quando você para ver o Messias, você vê a diferença nele. Por isso que eu digo para vocês, para todo que está assistindo, não tem necessidade de ficar preso a um sistema religioso, com pastor A, B ou C. O Cruvinel disse que não tem necessidade que ninguém ensine. Não tem necessidade, está escrito. O Espírito capacita todas as coisas, isso é verdade, isso não é mentira. Porquanto não há necessidade que ninguém vos ensine. Está escrito na Bíblia. Olha eu dizendo a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia. Então, o que eu defendo aqui é muito simples. Eu defendo a simplicidade. Eu defendo o entendimento correto das coisas do Pai, de acordo com o que era antes de ser como está. Tá certo? A Bíblia hoje está dividida em capítulo e versículo? Está. Ela era antes? Não. Ela tem epígrafes hoje? Tem. Cada um que lança uma nova, lança uma epígrafe diferente? Lança. A bel prazer. Isso não é palavra de Deus. Ela tem um monte de concordância para fazer estudos teológicos criados pelo sistema religioso? Ela tem. Mas não tinha. Então por que você precisa seguir o que está hoje? Por que você não pode ir para a origem? Eu não defendi ler em hebraico, até porque o hebraico antigo, o paleo-hebraico, não se perdeu no tempo. O pastor Cruvinel sabe disso. O hebraico da época do Messias se perdeu no tempo. O hebraico de hoje não é o mesmo. Então você lê no hebraico de hoje ou no português, não muda nada. O que eu disse para vocês que estão assistindo é que houve uma transformação radical para nunca mais ser como era antes, depois do rei Ptolomeu. Foi citado, inclusive, pelo pastor Cruvinel. O rei Ptolomeu levou para Alexandria 72 homens e transformaram o que era hebraico em grego. Acabou. Do grego só foi para a Vulgata do Jerônimo, virou o latim e depois o português da Bíblia que a gente conhece aí, católica ou protestante. Então, o que eu defendo aqui é que existe uma origem. A origem é o Pai e nós temos o Filho, que é o Messias, que é aquele que morreu por nós. Então, se você se pegar o Messias, não precisa de mais nada, não precisa de Bíblia, não precisa de nada. Nenhum apóstolo andou com Bíblia na mão, nenhum. Fala para o Vinel, algum apóstolo andou pregando com a Bíblia na mão? Não tinha. Era aquele rolo que ficava lá na sinagoga dos judeus, onde o Messias foi expulso. Pode responder, pastor Roberto. Meu amigo, é assim, Evê Sobral, hoje, o bispo, meus amigos, hoje, não é que conseguiram me tirar da minha posição conciliadora. A realidade é o seguinte, o Rubens acabou de usar o argumento ad hominem. Ele tentou desconstruir o bispo por causa do seu indumentário. Por que não vai desconstruir o senador honrado, a qual o corpo de Jesus foi entregue? Porque a Bíblia diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há rico, não há pobre. É isso. Então ele tentou desconstruir, dizendo que a simplicidade se dá pela miserabilidade. Onde está escrito isso na Bíblia? Pois é. Não está escrito. A Bíblia diz que o justo não mendiga o seu pão. Agora, existe um ser lá no Evangelho de Mateus, um ser que tentou manipular a Bíblia. E aqui eu estou falando a realidade mesmo. Ao homem herege, está escrito, o herege é faccioso, depois de uma ou duas admoestações deixam. Ele veio criticar a nossa formação teológica. Critique Paulo, que escreveu 3 epístolas. E existe uma discussão sobre a epístola aos Hebreus.
Critique o apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, que colocou a teologia dele aos pés do Machia, do Messias. Agora é o seguinte, a ignorância, falta de conhecimento, aqui ignorância, eu estou falando de falta de conhecimento, porque eu não tenho nenhum problema pessoal com o Rubens, até nós temos um certo carinho, mas eu sou um cristão, amo a palavra e não admito que ninguém blasfeme da palavra de Deus. Ninguém, invariavelmente. Um apóstolo andou com Bíblia. Gutenberg tinha nascido por acaso para inventar a imprensa? Para poder fazer a Bíblia do jeito que está? Isso é um anacronismo. Observa que o Rubens, ele diz que eu passei e volta no conhecimento, mas conhecimento gera libertação, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Evangelho de João 8,32. Agora ele fala um monte de coisa fictícia, usando anacronismo. Onde que tem uma Bíblia desse jeito aqui, na época de Paulo, o apóstolo? Eles produziram o texto, gente. Então, será que eu tenho que ser... que tenho que inventar a roda, tem que desenhar para a pessoa entender? Então, com todo respeito, se você pensa como ele pensa, lamento por você. A Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo salva, cura, liberta, e ele vai voltar para levar aqueles que temem para o céu. Tiago 22. Ser depois praticante da palavra. Está falando do quê? Praticar Jesus de Nazaré ou praticar a palavra que ele deixou? É só saber ler, né? Me permite. Claro, rapidamente, por causa do tempo do bloco. Por favor. Me permita. Existiram pessoas mais importantes do que os discípulos do Messias em relação à questão envolvendo o Criador, o Messias Jesus? Existiram pessoas mais importantes que Paulo, Tiago, do que aqueles que escreveram a Escritura, aliás, a Bíblia, as cartas? Não existiram. Será que os pastores que estão hoje assistindo, eles são mais importantes que aqueles homens? Será que os líderes religiosos de hoje são mais importantes que os discípulos da época? Nenhum deles andou com a Bíblia debaixo do braço. Nenhum. Tá certo. Por que agora foi... Olha, eu vou dar a palavra a Dom Rodrigo, lembrando que eu daqui a pouco já tenho que cortar, porque já temos que dar continuidade aqui para o segundo bloco. E tempo de televisão é esse. Então, eu queria pedir a ambos, Pastor Roberto e Rubens, que sejam mais sucintos nesse final de primeiro bloco. Para mim já deu. E também... Não já deu, não. Vamos pro segundo bloco. E eu quero ouvir Dom Rodrigo. Não, quero ouvir Dom Rodrigo primeiro, até porque o Dom Rodrigo foi citado de forma... Foi desrespeitado. De forma incisiva. Eu estou achando uma palavra, Fábio. Incisiva, é isso, né? Por favor, Dom Rodrigo. Realmente, Rubens, a sua doxa, a sua opinião é muito fora de lugar. O lugar onde estou, a cadeira que eu estou sentado, a roupa que eu visto, não fala de quem eu sou, mas da dignidade do cargo que eu assumo. Eu sou realmente um homem de Deus, e para ser um homem de Deus, nós temos que viver isso com dignidade, não somente com a fé, mas com o status da nossa vivência. Você fala realmente de uma maneira que denota que você é um conspirador por excelência. O conspirador, ele coloca de lado toda a classe de conhecimento elucidativo, ele coloca de lado toda a classe de cognição possível para se firmar naquilo que ele entende como única e específica opinião. Assim é você, te respeito assim, mas isso não significa que tudo que você fale, tudo que você questione está correto. Realmente é plausível de muito questionamento. Agora, não se esqueça que o Yeshua HaMashiach, que você fala, quando entrou na casa de Simão, Simão não o beijou, Simão não o osculou, Simão não lhe lavou as mãos, não lhe lavou os pés. Entretanto, uma mulher diferenciada, uma mulher que reconhecia quem era ele, e não por conspiração, sino por consciência e por graça de Deus, quis se aproximar dele. E quando tentaram tirá-la, Jesus disse, não, deixe-a fazer. Ou seja, Jesus era um homem que apreciava ser respeitado na dignidade dos níveis coerentes à pessoa dele. Ele é o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. E toda a Escritura é sagrada, inspirada pelo Espírito Santo. Apesar de que as traduções, em algum momento, passaram por alguma classe de contextualização, isso não tira a ação, que não é mórbida, é dinâmica,
do Espírito Santo. Não se esqueça que houveram 700 anos de silêncio e eu ainda não escutei você falar nada sobre isso. Você defende como se não houvesse tempo de silêncio. E nós que temos estudado, e não estamos conspirando Bíblia, estamos apenas ensinando o que é verdade, o que é científico dentro da Sagrada Escritura, temos em conta. Pense um pouquinho mais, Rubens. Analise mais suas ideias, porque a sua conspiração está fraca no dia de hoje. Bom, meu Deus. Olha, vocês já viram que o pau vai comer agora no segundo bloco, né? E no segundo bloco a gente tem aqui esses três inteligentes e com certeza competentes participantes e integrantes desse programa para poder estar debatendo esse assunto. Eu vou deixar duas perguntas no ar, porque a gente já vai para o intervalo. As perguntas no ar são... Afinal de contas, se falou, não, mas mudou muito a língua original se falava assim, não se fala hoje. Eu, quando pequeno, me diziam, quando eu falava, nossa, eu adoro chocolate. Não pode, não fale adoro chocolate, porque adorar é só Deus. Eu falei, gente, eu não estou falando nesse sentido. E a língua portuguesa, ela é muito vasta. E quem me garante que essa palavra que foi escrita daquela forma assim, e por que eu não posso falar que eu adoro bombons? E por que eu não posso falar, eu adoro mamãe? Entendeu? Não é no sentido de eu cultuar ou cultuar o chocolate. Ó, chocolate. O que trazes para mim? Coelhinho da Páscoa. Não, não é isso. Então, essa palavra, afinal de contas, não posso dizê-la mesmo? Não posso falar sobre ela? Eu quero a opinião dos três. Essa pergunta já está sendo anotada para a produção, pela produção, que ela vai ser fundamental na volta do segundo bloco. E a outra pergunta, eu vou só querer o sim ou não de cada um, porque não precisem explicar. Então, vamos lá. Dom Rodrigo, Adão e Eva, o senhor acredita na existência, sim ou não? Só um sim ou não. Não. Pastor Roberto? Sim. Sim. Irmão Rubens? Sim. Então, o pastor Roberto e o Rubens acreditam em Adão e Eva. E você que está assistindo já, diz de onde você está falando, a sua cidade, o seu estado. Compartilhe esse programa nas suas redes sociais para que mais pessoas tomem conhecimento desse debate maravilhoso, da inteligência de nossos convidados e do estudo de cada um deles, né? Então, meus amigos... Nós já voltamos com o sorteio da quarta Super, porque a quarta é Super na Rede Brasil. Superboy, Superman, Luiz Clark, Superman, você escolhe o brinde se você for sorteado, né? E aí é mandando para o nosso número no WhatsApp de 11 96445 1770. 96445 1770. O prefixo é 11, né? Porque é São Paulo. E aí você manda a cidade de onde está falando, o seu CPF, para você entrar no sorteio, tá certo? Nós queremos lembrar que o seu like é muito importante, a sua inscrição é muito importante aqui também. Então, portanto, meus amigos, por mais de 7 redes sociais esse debate está rolando. Mas o mais importante é que a Rede Brasil de televisão, a 5ª maior rede desse país em emissoras próprias, e a RBTV, e todo o grupo do Dr. Marcos Tolentino é que faz acontecer essa comunicação livre e inteligente aqui nas noites de quarta-feira e que está reprisando aos domingos de manhã. Nós já voltamos com os nossos convidados e profundamente, eu digo a vocês, profundamente, assim, feliz, contente com o resultado de coisas que eu ouvi aqui hoje, que eu questionava ou desconhecia, de coisas que eles podem nos dizer, cada um com a sua concepção, através de seus estudos, o que é real na Bíblia, que é o tema de hoje. As perguntas ficaram no ar. Não posso falar adorar? E Adão e Eva existiu? Se não existiu, então, Dom Rodrigo, como se explica a Eva ter tido tantos filhos, aquela numeração gigante? Eu fiquei imaginando, coitada, né? Eu fico imaginando como isso ocorreu. E eu pergunto também, deixo essa pergunta no ar, de modo especial, pastor Roberto e ao Rubens, né? Que é o seguinte: o que a gente faz com, então, toda a tese do criacionismo, todos os estudos voltados para dinossauros? O Rubens atesta que não existiram dinossauros, que aquilo é feito com papel celofane, que não existiram, que aquilo que a gente vê nos museus. Mas, e já fizemos um programa sobre isso, é só você buscar aqui no YouTube, eu vou fazer outro. Estava aqui. Você estava aqui. Então, e o criacionismo? Então, a gente esquece, não existiu?
Nós já voltamos, porque esse programa é feito para você, com você. Eu sou EV Sobral. Minhas redes sociais é @EVSobralTV. Todas elas, só no TikTok que acrescenta oficial. É como está aparecendo embaixo para vocês e vai passando, né? EV Sobral TV. Eu já volto com os nossos convidados. O Em Revista já retorna pela Rede Brasil de televisão.